Ok. Ora, muito bom dia a todos. Peço que me digam se está tudo ok com a stream. Só meter-me aqui um bocadinho mais para o lado. Em termos de imagem e de som, está tudo ok? Ótimo. Então vamos a isso. No webinar de hoje vamos continuar o webinar que estivemos a. Ou continuar o projeto que começámos na terça-feira passada. Ou na segunda-feira, já não me recordo. Terça. E, portanto, vamos dar continuidade a um projeto de um platformer 3D. No dia de hoje vamos explorar aqui duas questões. Primeiro, vamos concluir o Player Controller que tínhamos começado, portanto, só introduzindo aqui acelerações tanto portanto, no movimento normal como depois aceleração também no ar, porque pode ser interessante para vocês nos vossos projetos de platformers controlarem a velocidade com que o jogador pode mudar de direção no ar. E depois vamos criar algumas mecânicas de interação com o cenário ou melhor, criar alguns tipos de plataformas que também podem ser interessantes para terem no vosso jogo. Por exemplo, plataformas destrutivas, plataformas que já estão em movimento e que vocês têm que utilizar para se movimentarem, portanto, subirem para cima da plataforma e ela vos levar para algum lado. Esse tipo de coisas também pode ser interessante nós explorarmos neste webinar. Ok, então, em relação à aceleração, deixem-me só abrir aqui o nosso Player Controller. Deem-me só aqui um segundo porque o Rider demora sempre um bocadinho a iniciar da primeira vez. Ok. Muito bem. Então vimos que relativamente ao posicionamento do input que o jogador introduz dentro do jogo, passa a redundância, tínhamos então um input provider que controlava o estado do input, e depois nós temos aqui no Player Controller apenas um acesso às partes do input que nos interessam e existe uma chamada da função relativa ao movimento que nós pretendemos introduzir. Agora, eu vou fazer aqui uma pequena alteração porque nós estamos a aplicar um movimento diretamente ao nosso movimento, entregamos o input e ele gera o movimento automaticamente e dá-nos um output de velocidade. Se nós queremos aplicar aceleração aqui, isto não pode acontecer. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma espécie de um update state. Deixem-me só ver que eu tenho aqui o chat. Tenho o chat fora de sítio.
Pronto. Então, aqui o que nós vamos fazer relativamente ao nosso awake é, em vez de chamarmos uma função move que recebe o input e tem logo um output, o que vamos fazer é remover aqui este move ou melhor, esta função move vai deixar de existir. Nós vamos criar aqui a função fixedUpdate que vai tratar de gerir as velocidades. Já tínhamos aqui em baixo, vamos remover. Portanto, o jump podemos ter dentro de uma função também, porque é uma ação que é disputada no momento em que acontece. Aqui vamos criar uma função, se calhar, chamada update direction e vamos criar então a função update direction que vai receber um vector2 que será então essa mesma direção. Daí nós passarmos o valor que vem do input para a função update direction e esta update direction vai ter então o objetivo de atualizar qual é que é a posição para a qual nós nos queremos movimentar. Para isso vamos criar uma variável chamada desired velocity e a nossa desired velocity vai ser igual ao quê? Ao nosso input vezes o max speed que nós podemos ter no nosso movimento. Okay? Portanto, nós temos o nosso desired velocity igual a new vector3 e isto nós tínhamos no move, podíamos ter copiado. Portanto, andamos no input o A, o D ou no gamepad para a esquerda e para a direita temos o nosso movimento horizontal, temos o dir.x, em Y nós não temos qualquer tipo de movimento porque isso vai ser o jump, não é com os botões de movimento que nós andamos para cima ou para baixo no mundo, andamos sim num plano que é definido por x e z, por isso aqui o direction.y do input passa a mapear a direção em z, ok? E depois vamos multiplicar isto por config.maxSpeed. Neste momento temos speed, mas vamos chamar a isto de max speed. Porquê? Porque nós ainda vamos, ou seja, a direção, a velocidade máxima que nós queremos atingir é um determinado valor, mas depois vamos aplicar aceleração para chegar a esse valor progressivamente e não ir diretamente até ao max speed, ok? Para isso vou utilizar aqui o rider e criar um field automático, só passar isto para cima, ali no nosso player config, e portanto a partir daqui nós temos a nossa desired velocity, ok? E agora vamos alterar a nossa aceleração com base no facto de estarmos ou não no chão, porque lá está, temos que ter aceleração para o chão e aceleração para o ar, ok? E isto vai acontecer aqui no nosso fixedUpdate. Portanto, a nossa aceleração vamos chamar de acceleration ou acceleration vai ser igual a um determinado valor se estiver no chão, outro valor se não estiver. Portanto, se estiver no chão, vamos escrever que vai ser igual a config.max acceleration, normal. E caso contrário, será config.max air acceleration. E atenção que esta aceleração
neste momento nós estamos a dizer que é max, mas já vamos alterar os valores de aceleração. Okay? Portanto, não pensem que aplicamos diretamente sempre o valor de aceleração máxima. Peço desculpa. Portanto, float, e isto também é um float. Max acceleration, max air acceleration. Ok. Então, posto isto, o que é que nos falta fazer? Falta-nos depois alterar a alteração de velocidade. Portanto, a nossa speed change, e neste caso é máxima, porque estamos a lidar com valores máximos, vai ser igual à aceleração que resultou da comparação da linha anterior vezes o tempo. Okay? Não se esqueçam que velocidade é a mudança da aceleração ao longo do tempo, e a posição é a alteração da velocidade ao longo do tempo. Portanto, são derivadas. Uma é derivada da outra, outra é derivada da outra. A velocidade é derivada da aceleração e a posição é derivada da velocidade. Ok, então temos que a nossa velocidade ponto x há de ser há de variar consoante o nosso max speed change, e para isso nós vamos utilizar uma função que é o move towards, que nos vai calcular qual o movimento que acontece num determinado parâmetro do vetor, que neste caso é o parâmetro x, entre a posição atual em x de velocidade e a posição para onde queremos ir de velocidade, ou seja, velocidade em x atual e velocidade final em x, para onde queremos ir, e depois damos qual o valor de alteração por frame, que neste caso é o max speed change. E porquê por frame? Porque nós estamos a multiplicar por time.delta_time, que é o tempo que decorre entre frames, por isso é que eu disse em frames. Portanto, isto é a velocity.x é o valor atual do nosso velocity.x. O desired velocity.x é para onde nós queremos ir em termos de x. E depois o max delta é o max speed change. Da mesma forma, nós podemos escrever isto para z. Valor atual em z. Desired velocity, vimos que está transformado o direction, e aliás eu enganei-me aqui, isto é assim, o desired velocity em z é o tal direction y que vem do input vezes o max speed, e o tempo, a distância é dada aqui pelo nosso max speed change também. Ok, então agora se eu fizer rb.velocity igual ao nosso velocity, ele vai então aplicar a velocidade que nós pretendemos. Ok? Eu vou só fazer aqui uma ligeira alteração que vocês não vão notar um grande efeito, e aliás eu se calhar até vou correr o código assim para vermos como é que está, e posteriormente fazer a alteração. Portanto, Ctrl S, ou melhor Ctrl R, para dar reload às scripts. Isto porque eu não tenho o reload automático. E agora, se eu carregar no input, reparem que não acontece nada porque eu não tenho aceleração. Vou ao meu player, seleciono player config e vou dar aqui um max speed de 10, por exemplo, e ele continua sem se mover. Max acceleration no chão vou dar 5, max acceleration, e ele agora começa a movimentar-se porque eu já comecei a mexer nele. Já vamos alterar também isso. Max acceleration em
no ar vou meter 2, por exemplo. Portanto, ele começa a acelerar, eu carrego para o outro lado, ele começa a desacelerar, volta para trás, por aí em diante. Portanto, se eu agora estiver a carregar no input, vocês veem que existe este pequeno período em que ele para um bocadinho, volta atrás, porque estamos a aplicar acelerações e depois calcular a velocidade com base nessas acelerações. Okay? Se eu saltar, ele agora não me está a deixar saltar por algum motivo, já vamos ver. Ok, em relação aqui ao input que eu vos estava a dizer, vocês não vão notar grande diferença, mas isto é para vocês normalizarem o vosso input e para termos o input o mais suave possível. Aquilo que vocês podem fazer é receber esta direção e vamos chamar de input ao valor que recebemos de direção. var input vai ser igual à nossa direção, ponto, ou melhor, vector2.clamp magnitude. Vamos fechar a magnitude entre dois valores. O valor inicial é então a nossa direção e o valor final é, ou o máximo de valor que podemos ter é 1. Isto porque existem certos problemas com a mudança rápida de input e nas diagonais vocês podem ter valores superiores a 1. Portanto, terem 1.3, por exemplo, se o input for 0.5, 0.5 ou 1 em cada direção, a hipotenusa desse valor vai dar um valor superior. Portanto, aqui já não é a direction I, vai ser input, input. Ok. Questões até aqui? Isto é para mudar o novo state. Que parte, Bárbara? Desculpe que eu não... Se é para mudar de nível, o que é para mudar de nível? Desculpe, eu não sei se estou a perceber a pergunta, tenho que reformular, por favor. Vamos só aqui no Update Direction, enquanto a Bárbara reformula a questão, vamos só dizer que a nossa velocity atual é igual à velocidade que está no Rigid Body. Isto porquê? Porque o Rigid Body tem formas de desacelerar o corpo enquanto ele está em movimento e nós podemos, portanto, aliás, eu até vou fazer isto de outra maneira, fazer isto no Update. Update, dizer que a velocidade é igual à velocidade do Rigid Body. No início, para mudança de state. Continuo a não perceber, Bárbara, desculpe. Não sei se sou eu que me estou a esquecer de alguma coisa que eu próprio disse. Até agora nada fizemos para mudança de nível. Aquilo que eu disse em relação ao state, salvo erro, foi em relação ao... foi em relação ao air jump e aceleração. Portanto, aceleração no chão versus aceleração no ar. Ok? Portanto, aqui já vemos que...
Deixem-me só baixar um bocadinho o salto. Aqui já vemos que a aceleração no ar é um bocadinho diferente daquela que estava a acontecer no chão. Em relação aqui ao chão, nós temos um drag muito grande. Deixem-me só tirar aqui a fricção. Portanto, isto é com zero fricção, que faz com que o corpo pareça que está em cima de gelo, certo? Só aumentar aqui um bocadinho da fricção. Vou colocar aqui a 0.1 mais ou menos. Isto talvez seja demais. Até vamos se calhar remover aqui do nosso player o nosso Physics Material. Ele neste momento não tem força para andar e como tal o max speed é um bocadinho grande demais, mas pronto, ok. Portanto, aceleração grande, vocês podem depois controlar este tipo de valores e perceber ao certo como é que a vossa personagem fica com o tipo de velocidade que mais vos agrada. Ok, então, só para refletirmos aqui naquilo que temos neste momento. Portanto, nós testamos o chão e dizemos que ele está true em todos os instantes em que existe a colisão e que passa, que colide com um determinado objeto, mas não o estamos a tornar a false nunca. Portanto, no update, a primeira coisa que fazemos é dizer que o onGround é igual a false. Isto porquê? Se nós em todas as frames dissermos que é false, mas depois ele colidir com um objeto e disser que está a true, nós temos sempre o objeto a true para utilizar o salto. Depois, o que é que precisamos de ver mais? Portanto, em relação à aceleração já tratamos. Portanto, acho que não há assim mais nada que precisemos de tratar. Agora vamos então para as mecânicas. Portanto, nas mecânicas de platforming, o Arthur pergunta se os valores que foram alterados speed jump é um pouco teste-erro. Quando não tem cenário, como é o meu caso, não é? Portanto, a única coisa que nós temos aqui é um plano e uma cápsula. Nestes exemplos, vocês ainda estão apenas a testar o movimento, certo? Nós estamos aqui só a fazer aqui umas pequenas alterações de valores para ver como é que a personagem se comporta. Portanto, não há grande direção ainda em termos de comportamento da personagem que nós queremos que aconteça. Como tal, aquilo que nós queremos fazer é apenas perceber se o código que escrevemos tem sentido e se está a funcionar como nós queremos. Depois de termos um cenário, aí nós já conseguimos fazer já conseguimos ter um controlo dos parâmetros que alteram o comportamento da personagem mais orientados ao cenário que temos que explorar, certo?
E aí já é diferente. Para já estamos só numa de resolver aqui a questão do input e perceber como é que a personagem neste momento está a interagir com os comandos que o jogador introduz. E nesse sentido, para já, parece-me bem. Ok. Uma das coisas que eu estou a reparar ainda é que a desaceleração não é muito eficiente neste caso. Portanto, uma das coisas que eu gostaria só de fazer era se calhar nós dizermos que o nosso input é dado por, portanto, neste caso isto será um vector 2. Eu vou criar aqui um vector 2 para o nosso input e vou receber. Não, aliás, eu vou só fazer o seguinte, que é a nossa desired velocity neste momento está a ser ativa quando existe algum tipo de movimento no nosso controle, não é? Ou seja, quando eu movo o comando, o stick do comando, ou quando carrego no WASD, ele atualiza a nossa direção. O problema é que, para além de eu querer tornar a velocidade do rigid body, eu quero também dizer que a nossa desired velocity vai ser igual a vector 3.0. Porquê? Porque quando nós não estamos a carregar em nada, certo? Quando não estamos a dar qualquer tipo de input, então significa que a nossa velocidade tem de ser 0. Agora, eu não sei ao certo se... sim, agradável no sentido em que vocês não conseguem experimentar o jogo, não é? Mas eu estou a movimentar a personagem e não gosto da forma como ele desacelera, porque ele não desacelera o suficiente. O que significa que à partida existe, se não é aquilo que eu estava à espera que acontecesse, significa que existe algum pormenor no código que não me está a permitir ter aquilo que eu queria que acontecesse. Então estou a tentar resolver nesse sentido. Portanto, não posso simplesmente tornar a velocidade 0 no update, porque isso vai fazer com que ele se sobreponha àquilo que acontece no update direction. Portanto, vamos ter que fazer aquilo que eu tinha que estava a dizer há pouco, que era criar aqui uma variável do tipo vector2 que vou chamar de input. O nosso input direction, o nosso input vai ser em vez de eu fazer isto assim, eu vou ler, sim, vamos tirar isto desta forma. Portanto, eu todas vou chamar a isto update state. Este update state vai ser chamado aqui e o nosso input vai passar a ser o input provider.controls.gameplay.move.readValue vector 2. Portanto, vou ler o valor que está atualmente no input para este valor e depois o input vai ser igual a si próprio, mas com a amplitude clamp, e depois a desired velocity é atualizada.
aqui a execução do input dá trigger ao jump, aqui o state acontece todas as frames e vamos atualizar o input com base no valor que lá está. Se estiver 0 é 0, se estivermos a movimentar está lá outro valor. Ok, agora sim. Eu vou só remover aqui o drag. E já me parece melhor, mas não gosto da aceleração. É demasiado lento para uma personagem de platformer. Portanto, vou subir aqui um bocadinho a aceleração. O Airtime Acceleration vou meter a 8. Ok, já está mais responsivo. E se eu saltar e trocar de direção, ele demora a desacelerar também. Ok. Muito bem. Então, agora que temos a personagem mais ou menos, ou a base da personagem mais ou menos definida, vamos então tratar de plataformas. Portanto, primeiro que tudo, eu vou criar aqui duas plataformas diferentes. Esta será uma Destructible e aqui será uma Movable. Isto são plataformas. Vou colocar aqui. Vou desligar a grid. Vou aplicar-lhe dois materiais diferentes. Portanto, isto será criar uma vermelha e uma verde. Em que a vermelha será a destrutível e a verde será a que se movimenta. Ok. Vou colocar a câmera nesta visão e posso fazer isso com GameObject Align with View. Ter o sol mais para aquele lado para não estar a encandear ou a criar muitos brancos. Faz-me um bocadinho de confusão quando estou a fazer pequenos testes. E esse update state que fez confusão. Ok, o update state, o que é que estava a acontecer anteriormente? Nós carregávamos no input e ele atualizava o valor que estava no input. Qual é o problema disso? É que nós, atualizando o valor que estava no input e consequente direção na qual a personagem se estava a mexer, nós atualizávamos a velocidade nesse momento. Ora, o que é que acontece quando nós não mexemos no input com essa implementação? Não acontece nada, não existe um update do state que me diz, olha, eu não estou neste momento a movimentar-me e portanto o input é igual a 0, deves atualizar a direção para não fazer absolutamente nada. Então, quando eu carregava no input, ele mantinha-se em movimento na direção
na última vez que atualizámos o input, portanto eu fazia uma vez e parava de carregar e ele movimentava-se naquela direção para sempre, até eu mudar de direção. Com esta questão do update state, o que ele faz é atualizar o input em tempo real com base no facto de eu estar a carregar no input ou não. Se não estiver a carregar no input, este valor é 0, ele faz clamp de uma magnitude que é entre 0 e 1, ou seja, vai ser 0, e a velocidade para a qual eu me quero movimentar é o sítio exato em que estou. Ok? E exatamente, este é o estado do input. Eu até posso meter aqui input state se for mais simples de ler. Ótimo. Muito bem, então, plataformas destrutíveis e que se movimentam. Vamos aqui para as do movimento e vamos criar uma script para cada uma delas. Portanto, Unity Script. Vamos ter aqui Destructible, portanto, Movable Platform. Vai ser um MonoBehavior. E a Movable Platform o que é que vai fazer? Vai apenas utilizar aqui alguns parâmetros, que é o momento da colisão. Portanto, primeiro que tudo nós queremos garantir que existe um rigid body e precisamos de garantir que também existe um collider. Isto porque nós queremos garantir que quando o jogador toca na plataforma, recebe a velocidade do rigid body desta plataforma em específico. Ok? Portanto, vai ser um rigid body e um collider. Ok. Depois usamos o onCollisionEnter para dizer que o collision.gameObject ou melhor, vamos só fazer se o collision. Se o collision. GameObject.compareTag for player, isto porque existe a possibilidade de termos objetos com física a bater nesta plataforma, mas se isso acontecer nós também queremos que eles recebam a velocidade da plataforma, portanto vamos ignorar as tags e vamos dizer só que o collision.rigidbody.velocity vai à velocidade atual do objeto, vamos somar a velocidade deste objeto. Para isso nós precisamos de ter uma referência ao rigid body, portanto private rigid body RB. No awake vamos dizer que o RB é igual a getComponent do tipo rigid body e ficamos com essa referência e aqui somamos a velocidade do nosso RB.velocity. Ok? Depois temos que ter aqui no start, quando começamos o jogo, queremos dizer, por exemplo, que um objeto movimenta-se até um certo sítio e que depois volta para trás. Por exemplo. Então, para isso, eu vou utilizar aqui dois invoke repeating, provavelmente. Um que me diz move, vai se chamar move to first position, vai começar logo no início do jogo e o repeat rate vou dizer que é, por exemplo, 10 segundos. E atenção que eu posso tornar isto
uma variável e depois utilizar essa variável para calcular qual é que é o repeat rate de cada uma das funções que vou criar. Depois vou criar outro invoke repeating, que acontece, portanto, se este acontece de 10 em 10 segundos e ir para a posição inicial, significa que depois de 5 segundos eu vou chamar a função move to second position e esta função vai ser repetida, portanto vai dos 0 aos 5, que ainda não escrevi isso, mas dos 0 aos 5 segundos ele vai a uma determinada posição e vai ser repetido passados outros 5 segundos, significa que exatamente, portanto ele repete passado 10 segundos do 5 daquela posição para a segunda, que há de ser igual à primeira. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um serialize field vector 2, ou melhor, vector 3, que será o offset. Portanto, private vector 3 position offset. A primeira posição, só aqui no awake, private vector 2 original position ou initial position. Esta initial position vai ser igual a transform.position, portanto a posição inicial da localização da plataforma, onde é que ela está no início do jogo. Este move to first position vai ser um RB. Aliás, vai ser um transform portanto isto será, deixa-me só criar aqui o private vector 3 velocity. A nossa velocidade no move to first position será mat em x vai ser igual a matf.move towards. Estamos neste momento no velocity.x, queremos ir para o target, será o nosso initial position, vou chamar de desired position, x igual a initial position.x mais o nosso position offset.x, e é para lá que queremos ir, e a velocidade será colocar um F e vamos ver o que é que acontece, depois podemos vir aqui ajustar. Ok, portanto isto é o desired position em x. Vamos escrever também o em z. Nós neste caso não queremos que ela se movimente de cima para baixo, mas podemos querer no futuro, portanto vou abrir essa possibilidade também. Portanto y, z, z. Aqui y, z, y, z, y, z, e depois dizemos que o rb.velocity igual a velocity, e no final fazemos yield return, pode ser nulo. Não temos qualquer return para a nossa iteração.
Ok, aqui é exatamente a mesma coisa, mas a nossa second position, eu até posso chamar isto de initial position. Move to initial position vai ser initial position.x, initial position.y.z e fazemos então o nosso yield return null. Ok, e agora podemos fazer aqui um reload. Vamos aplicar a nossa script à nossa movable platform. Vamos dizer que queremos que ele tenha um offset em x de menos 6. E vamos ver o que é que acontece. Portanto, ele cai primeiro de tudo porque tem gravidade. Vamos desligar aqui a gravidade. Depois o que é que ele nos disse mais? Disse-nos que on collision enter, ok, pronto. Ele aqui diz que não tem um rigid body. Portanto, vamos só garantir aqui no on collision enter que se a colisão se não existir um rigid body, ou seja, se é igual a nulo, então eu faço return, caso contrário eu aplico a velocidade. É só uma guard clause para garantir que se houver algum problema com a colisão e se não existir um rigid body, então não aplicamos velocidade absolutamente nenhuma. Ok, portanto isto não está a funcionar e vamos só perceber porquê. Vamos colocar aqui um breakpoint e fazer play. Aproveitem para colocar questões enquanto estamos aqui a fazer este debugging. Ele nem sequer está a chamar as funções, é esse o problema. Quando assim é documentação, vamos perceber o que é que podemos estar a fazer aqui mal. Method name. Ok. Talvez porque isto seja um enumerator. Tirar aqui isto. Colocar void. Isto não interessa. Ok, vamos ver se assim ele já executa as funções. Ok, já estão a ser executadas. Vamos carregar em continue. Portanto, F5. Ele entretanto desligou. Deixa eu tirar aqui. Ok. E decidiu ir à vida dela. Então adeus. Portanto, temos aqui algum erro, certamente com as nossas funções e provavelmente aqui com o repeat rate. Provavelmente portanto, position offset XYZ.
XYZ. Isto deve ter a ver aqui com o repeat rate. Se calhar vou só fazer aqui uns debug logs. Debug.log. Vamos colocar aqui moving to initial position, moving to first position. Ok. Portanto, initial position. Vou só fazer aqui outro debug log para perceber qual é que é o nosso initial position. Vamos colocar aqui um max delta 10 para ele ir diretamente para esse sítio. Ok, reload. Ok, aqui o erro está basicamente em utilizar o Move Towards, porque o Move Towards assume a posição atual da nossa exatamente, porque a velocidade não tem nada a ver com a posição inicial. Portanto, nós dizemos initial position, ele assume que a posição em que está atualmente é o sítio onde nós, que é a nossa referência. Portanto, é aqui que está o problema. Isto não é a velocidade, é a nossa posição. Portanto, transform para position. Mas isto não vai funcionar desta forma. Ou melhor, até pode funcionar, mas não é a forma mais correta de fazer isto. Portanto, aqui exatamente a mesma coisa. Nós aqui deveríamos fazer isto utilizando um LURP, provavelmente em vez do Move Towards. Vamos só experimentar, ver o que é que acontece já agora e depois utilizamos o Move Towards, ou melhor, o LURP, se assim se justificar. Exatamente. Portanto, nós aqui teríamos de fazer as contas de uma forma diferente para alterar isto. Portanto, nós queremos modificar a nossa velocidade com base na alteração da posição. Vector RB
podemos dizer que direction é igual à posição para ir para a posição final, é a position menos ok, temos aqui o position offset. Dizemos que final position é igual a position mais position offset, e isto dá-nos a posição final para onde nós queremos ir. Depois dizemos que a direção é igual ao nosso final position menos a posição atual normalizado. E depois dizemos que o nosso RB.velocity vai ser igual à direção vezes a velocidade que nós queremos para a plataforma, que não sabemos ao certo qual é que será, mas vamos colocar aqui um 10 vezes time.delta time. Aqui será var direction igual a initial position menos a posição atual, tudo normalizado, e depois temos então rb.velocity igual a direction, isto é igual, exatamente igual. Vamos só perceber aqui um breakpoint aqui. Portanto, a direção estava certa, é só para a esquerda. A velocidade é 0,0, quando eu ando para a frente é um valor muito pequeno, porque aqui o delta time já acontece. Ok, o problema ali foi a utilização do delta time, porque como é o rigid body ele já faz isso automaticamente e eu não devo multiplicar por time.delta time. Erro de principiante. Ok, ele movimenta-se para aquele lado e depois volta para trás e volta para aquele lado e volta para trás, e eu vou reduzir aqui o offset um bocadinho, vou colocar um menos 1 só. Portanto, ele aqui define a direção. Como eu depois estou a calcular portanto, ele vai continuar a meter a mesma distância. Porquê? Porque o menos 1 apenas está a definir a direção e não está a definir quanto tempo é que eu me movo para lá. Para isso tenho o repeat rate. O repeat rate é que está aqui a alterar então o valor da distância, ao fim e ao cabo. Portanto, eu vou colocar aqui de 2 em 2 segundos. Isto está certamente uma forma de
fazer isto de uma forma mais optimizada. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, foi utilizar aqui o Invoke Repeating, mas talvez um sistema de waypoints fosse a melhor opção neste caso, até para nós definirmos melhor e mais visualmente para onde é que queremos que a plataforma se mova. Ok, para um lado, para o outro. E aqui controlo apenas para que sítios é que ela vai. Não tenho aceleração. Controlo só direção, basicamente. Ok, vamos ver então só se isto funciona. Vou só dizer aqui na minha Destructible que não quero rotações, ou a Movable, que não quero rotações, e vou ver apenas se ela há de ser continuous. Ok. E vamos ver se a nossa personagem, se lá estiver em cima, ela tem o efeito desejado, mas está a empurrar, está a exercer força sobre a nossa plataforma também. E portanto a nossa plataforma não deve receber qualquer tipo de força. Vamos aqui colocar portanto vamos interpolar Continuous Dynamic. Experimentar só aumentar bastante a massa. Portanto, o movimento é tão rápido que ele empurra a nossa personagem e nós nem sequer temos tempo de reação para alterar então aqui o nosso vamos só trocar aqui uma questão que eu fiz mal, que foi, em vez de on collision enter, nós queremos é on collision stay, ou seja, enquanto estiver em cima da nossa plataforma, recebe a velocidade do rigid body. E assim já temos aqui o movimento a funcionar. Se eu colocar aqui rigid body, fica a funcionar. Qual é que é o problema? Como a velocidade é muito grande e está a ser controlada pelo Invoke Repeating, em vez de... Ou seja, a velocidade que é aplicada é demasiado grande. Nós até podíamos fazer era somar ao rigid body, somar aqui um velocity.normalized e ver qual é que é o efeito que tem. De qualquer das maneiras, isto é apenas uma base com um código muito mal optimizado e que deve ser estudada a melhor forma de fazer isto com calma, portanto, e ajustada
às necessidades do jogo. Portanto, ele aqui já aplica uma força mais ou menos, mas o melhor até se calhar era nós não aplicarmos a velocidade da nossa plataforma, até porque ela está a fazer freeze ao Y. Exato. Existem sérios problemas aqui com esta movable, com esta plataforma com movimento. Provavelmente o melhor a fazer aqui seria aplicar a alteração da posição à nossa personagem do que velocidades. Se continuarmos com velocidades, é preciso fazer os cálculos como deve ser, e os cálculos neste momento não estão a ser feitos como deve ser. Para resolvermos esta questão da velocidade é mesmo aquilo que estava a dizer, portanto, fazer as contas como deve ser, perceber exatamente que velocidade é que deve estar a ser aplicada à plataforma e não estarmos a movimentar-nos entre posições com um repeat rate a definir qual é que é o rácio com que ela se movimenta e ser sim a velocidade que define para onde vai e quando vai. Ok? Para os destrutivos não tem a mesma lógica. Portanto, para os destrutivos é possível aumentar a fricção, Arthur, mas lá está. Eu sinto sempre que utilizo o sistema de físicas do Unity que as coisas não funcionam como eu gostaria que estivessem a funcionar. E tenho sempre esta sensação quando utilizo o sistema de físicas do Unity na sua pureza, ou seja, na sua forma básica, ou seja, sem fazer grandes alterações, utilizando os physics materials, alterando rigid bodies, não procedendo a grandes alterações no código, fica sempre alguma coisa meio estranha que eu não percebo bem porque é que acontece. Portanto, a minha solução acaba quase sempre por ser não utilizar rigid bodies, ou utilizar apenas player controllers, ou utilizar apenas collider e escrever a minha solução de físicas. Como é algo que demora muito tempo, optei por utilizar o sistema de físicas do Unity, que funciona e que deve, para implementações mais simples, deve ser utilizado. Eu em específico tenho sempre este problema, fica sempre qualquer coisa que eu não percebo ao certo o que é que estou a fazer de errado para ter resultados tão estranhos. Em relação a este caso em específico, nada me parece muito estranho, eu é que percebo que as contas da velocidade que devem ser aplicadas ao jogador e à plataforma não estão a ser aplicadas da forma correta. Quase sempre é melhor, eu quase sempre prefiro fazer as minhas próprias soluções de físicas, sim, mas é possível ter isto a funcionar corretamente. Aquilo que eu vos posso dizer, já passa um bocadinho da hora, é que antes do próximo webinar desta temática eu vou resolver esta questão das plataformas e dizer-vos qual é que era o problema e como é que haveríamos de resolver, e faço rapidamente depois o Destructible, porque é muito, muito fácil. É simplesmente quando colidimos com o objeto, damos-lhe um timer e ele destrói-se passado esse timer, começa a contar um segundo timer, assim que chega a 1 segundo ou 2 segundos aquilo que nós definirmos, a plataforma volta a aparecer e a interagirmos com ela. Portanto, em relação a isso, é muito rápido e nós podemos até fazer essa implementação nesse próximo webinar. Em relação às plataformas, pronto, eu resolvo e depois explico-vos qual é que era a solução, e olho para isto com um bocadinho mais de atenção
e sem a pressão de ter que vos estar a explicar a cada passo que dou. Ok? Pronto. Então, assim sendo, agradeço-vos pela a vossa atenção. Fica combinado que vamos olhar novamente para esta questão no próximo webinar e vamos dar a continuidade à construção de cenários e ao aumentar deste pequeno projeto de plataformas 3D. Ok? Pronto, até à próxima, bom estudo e bom almoço.